as experiências científicas mais assustadoras da história. Nem toda descoberta científica vem de mãos dadas com ética ou humanidade. Ao longo da história, experimentos terríveis foram realizados, revelando um lado obscuro da ciência. Da manipulação psicológica à tortura física, a busca por conhecimento levou alguns a cruzarem linhas que jamais deveriam ser ultrapassadas. Hoje, vamos explorar os testes que ultrapassaram todos os limites da moralidade e que nos fazem questionar: será que o conhecimento vale qualquer preço? Em 1971, na Universidade de Stanford, o psicólogo Philip Zimbardo criou uma réplica de uma prisão no porão do Departamento de Psicologia. Voluntários foram divididos em guardas e prisioneiros. O objetivo era observar a dinâmica de poder. O estudo rapidamente se transformou em um pesadelo. Guardas assumiram seus poderes com violência perturbadora. Prisioneiros começaram a mostrar sinais de colapso mental. O experimento foi interrompido após 6 dias. Zimbardo demonstrou como situações extremas corrompem mentes equilibradas. A brutalidade chocou o mundo. O experimento da prisão de Stanford é um lembrete sombrio do potencial humano para a crueldade. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos embarcaram em uma série de experimentos secretos envolvendo radiação em cidadãos americanos desavisados. Hospitais, prisões e instituições mentais se transformaram em cenários para essas pesquisas clandestinas. Pacientes vulneráveis, muitos deles pobres ou marginalizados, receberam altas doses de radiação sem o seu consentimento. As consequências foram devastadoras. Doenças induzidas por radiação, incluindo câncer e defeitos congênitos, assolaram a vida de inúmeras vítimas e suas famílias por gerações. Um dos casos mais chocantes envolveu a injeção de plutônio em pacientes hospitalizados. Sem o conhecimento deles, médicos e cientistas do governo americano usaram essas pessoas como cobaias humanas para estudar os efeitos da radiação no corpo. A revelação desses experimentos, nas décadas seguintes, causou indignação e horror. Os experimentos de radiação da Guerra Fria servem como um lembrete brutal dos perigos da ciência sem ética. A busca pelo conhecimento, por mais nobre que seja, nunca pode justificar a violação dos direitos humanos básicos. Em um porão da Universidade de Yale, no início dos anos 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu experimentos chocantes. Milgram queria entender a obediência à autoridade. Os participantes acreditavam estar em um estudo sobre memória e aprendizado. Eles aplicavam choques elétricos em um aluno, na verdade, um ator. Os choques aumentavam a cada erro. O aluno gritava de dor, mas a maioria obedecia e continuava. Mais de 65% aplicaram o choque máximo. O estudo provocou um debate intenso sobre ética na pesquisa científica. O legado de Milgram nos força a confrontar o lado obscuro da natureza humana. Nas profundezas da Guerra Fria, a CIA embarcou em um programa secreto conhecido como MKUltra, com o objetivo de explorar o potencial do controle da mente. Drogas psicoativas, como o LSD, foram administradas a soldados, prisioneiros, pacientes psiquiátricos e até mesmo civis inocentes, muitas vezes sem seu conhecimento ou consentimento. Os experimentos do MKUltra assumiram diversas formas, desde a administração de LSD em doses altíssimas até a aplicação de choques elétricos no cérebro. Muitas vítimas sofreram traumas psicológicos duradouros, incluindo amnésia, psicose e tendências suicidas. A existência do MKUltra só veio à tona em meados da década de 1970, durante investigações do Congresso americano. As revelações chocantes sobre o programa causaram indignação pública e levaram a reformas na forma como experimentos com seres humanos eram conduzidos nos Estados Unidos. O MKUltra permanece um capítulo sombrio e perturbador da história americana, levantando questões inquietantes sobre os limites da pesquisa científica e o papel do governo na proteção de seus cidadãos. No coração da Manchúria, ocupada pelos japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, a Unidade 731 realizava experimentos médicos desumanos em prisioneiros de guerra e civis.
Liderada pelo general Shiro Ishii, a Unidade 731 era um complexo de horror onde a crueldade humana não tinha limites. Milhares de homens, mulheres e crianças foram submetidos a torturas inimagináveis e experimentos médicos brutais. Os prisioneiros eram infectados com doenças mortais, como peste bubônica e cólera, para que os cientistas japoneses pudessem estudar os efeitos dessas doenças. Vivissecções realizadas sem anestesia eram comuns. Os horrores da Unidade 731 desafiam a compreensão humana. Após a guerra, muitos dos responsáveis escaparam da justiça, trocando seu conhecimento por imunidade pelos Estados Unidos. O legado da Unidade 731 é uma mancha na história da humanidade, servindo como um lembrete constante dos horrores que podem acontecer quando a ambição científica se desvia da ética e da compaixão. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos cantos mais sombrios da história da ciência. Vimos como a busca pelo conhecimento, quando desprovida de ética e compaixão, pode levar a abusos inimagináveis. A busca pelo conhecimento é essencial para o progresso da humanidade. No entanto, ela nunca pode ser realizada à custa da dignidade humana. Devemos exigir transparência e responsabilidade daqueles que detêm o poder científico e garantir que a busca pelo conhecimento seja sempre guiada pelos princípios da ética, da compaixão e do respeito pela vida humana.